Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos continuar falando sobre a vacina. Hoje nós vamos falar sobre a vacinação contra a poliomielite, né? Que é a da gotinha. Então, a gente vai falar hoje sobre a vacinação, né? Oral contra a poliomielite, né? As formas graves da poliomielite. O que é a vacina em si, né? É uma vacina oral trivalente, né, contendo os três tipos de poliovírus, né, o 1, o 2 e o 3 atenuados. São vírus com baixo potencial, né, patogênico que são utilizados para a produção de vacinas. Né? É uma forma mais diminuída, então ele pode causar doença, porém numa eficácia menor. Idade para vacinação, né? A partir dos 2 meses, então o RN completou 60 dias, a gente vai administrar essa vacina. Né? Durante as campanhas pode ser aplicado desde o nascimento de acordo com as normas específicas. Então, conforme as normas do PNI, a gente administra a vacina, mas respeitando esse tempo limite, né? Que, que a normatização é vigorosa para nós. Doses e intervalos. Né? Para a vacinação básica, 3 doses com um intervalo de 2 meses entre elas, mínimo de 4 semanas. Né? Eu vou vacinar essa criança então, né, com a vacina, respeitando esse intervalo de meses. Não há intervalo máximo entre as doses, mas a vacinação básica deve ser completada o mais rapidamente possível. Então, respeitando essa norma, esse mínimo de intervalo, né, de 4 semanas, a criança pode ser vacinada com as 3 doses, né, respeitando esse intervalo. Então, vacinei 30 dias, depois vacinei de novo mais 30 dias. Basicamente, é isso que a gente tem que ter em consideração, né? 30, 60 e 90 dias. Então, basicamente, é esse o intervalo que a gente tem que respeitar. Nos casos em que houver interrupção da vacinação, esta prosseguirá com a dose que o indivíduo irá receber quando se deu a descontinuação. Então, vacinei, né, a criança com os seus 2 meses. Aí não voltou mais, né, a criança sumiu. Né, os pais não levaram mais essa criança para ser vacinada. Ah, apareceu no intervalo de 90 dias, então eu não vou fazer a terceira dose. Então eu vou fazer, se ele recebeu a primeira dose, eu vou fazer a segunda dose, né? Mesmo com o intervalo grande. Ele recebeu essa segunda dose, eu conto mais 4 semanas para ele receber a terceira dose. Deve ser verificada a quantidade de vacina, número de gotas, que corresponde a uma dose, porque há variação segundo o laboratório produtor. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também, né? Que tem, às vezes, tem frasco que vem porque são 2 gotas. Dependendo do laboratório, há essa específica que vai fazer uma gota só. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também com o frasco, né? Dessa vacina e com a dosagem. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também, que pode sofrer essa variação por laboratório. Doses de reforço. Primeiro reforço, uma dose de 6 a 12 meses após o término da vacinação básica. Então, eu dei as 3 doses, o primeiro reforço vai ser com 12 meses, né? Um ano depois. Segundo reforço, uma dose entre 4 e 6 anos de idade. Então, eu vou seguindo essa normatização, então. O primeiro reforço e o segundo reforço, né? Com dose de 6 a 12 meses e a segunda dose entre 4 e 6 anos de idade. Então, basicamente, a gente vai fazendo essas doses de reforço com o paciente. Via de aplicação, a via oral.
Aqui uma nota, né, sobre doses de intervalo. As crianças alimentadas, mesmo que com leite materno, né, ela tá mamando tanto no peito quanto na mamadeira, podem ser vacinadas normalmente. Então eu não preciso interromper, né, a alimentação desse RN para mim poder administrar essa vacina. Então não há necessidade, né, de intervalo entre a aplicação da vacina e as mamadas e refeições. Então, eu administrei a vacina, o RN está com fome, ele pode mamar normalmente. Não há necessidade de ter um intervalo de meia hora, 40 minutos, uma hora. Então, dei a vacina, o RN está com fome, ele pode mamar normalmente, sem a necessidade de interrupção. Aplicar nova dose se houver regurgitação ou vômito imediatos com a vacina. Então, eu administrei essas 2 gotas, né, na via oral do paciente. Ele cuspiu ou vomitou, né, eu posso revacinar novamente, né, eu posso administrar novamente essas 2 gotinhas. Diferentemente da rotavírus. A rotavírus, né, segundo o Programa Nacional de Imunização, você não pode administrar novamente. Então, só o da poliomielite que você pode revacinar novamente, caso isso aconteça. Então, o prazo de validade, né, para após aberto esse imunobiológico, né, recomenda-se o prazo máximo de utilização de 1 semana, desde que mantidos em temperatura adequada entre 2 e 8 graus positivos e adotados cuidados que evitem a contaminação. Então, vou abrir a minha vacina na segunda, na sexta-feira, antes de eu encerrar o meu expediente, eu desprezo esse imunobiológico, porque para mim ele perde a eficácia, né? Ele deixa de fazer efeito se administrado após isso. Então, abrir na segunda, na sexta-feira após o meu expediente, eu posso estar desprezando esse imunobiológico sem problema, né? Mesmo, mesmo assim, né, eu tenho que manter essa geladeira entre 2 e 8 graus. Lembrando que eu não posso congelar essa vacina e eu não posso esquentar essa vacina, senão ele perde a eficácia dele. Então, eu mantendo esse cuidado, eu posso armazená-lo por 7 dias. 7 maneiras de dizer, né? Se vai abrir na segunda, na sexta-feira vai jogar fora, porque daí tem sábado e domingo. Então, eu tenho esse imunobiológico por 5 dias, bem armazenado e mantidos na temperatura adequada. Agora a gente vai falar, né, da vacinação combinada contra difteria, coqueluche, tétano, hemofilus e influenza do tipo B. Então essa vacina é combinada. Então são 5 tipos de vacina em um. Então é a vacina conjugada que a gente fala. Então a vacina combinada é o produto da vacina quádrupla, né, com os seguintes componentes. Então são 4 tipos de vírus que ele vai combater. Vacina tríplice bacteriana, né, que é a DTP, associada de toxoide, diftérico e toxoide tetânico, bordela, pertussis inativada sob a forma líquida. O que é inativada? Ela não tem eficácia de imediato, então componentes dela são vírus mortos. A vacina, né, a RIB, né, que é Haemophilus influenzae, né, do tipo B. A vacina é constituída do polissacarídeo purificado, poliribosil, ribitol, fosfato, né, o PRP, conjugado ao toxoide tetânico sob a forma liofilizada. O que é isso? Né? São criodissecção, né? É um processo de desidratação e um produto é congelado sobre vácuo e o gelo formado, né, sublimado, podendo durar até 30 anos. Então, nada mais é do que isso, né? O vírus, ele basicamente, ele sofre essa transformação, né? Para que ele possa ter uma grande duração e que ele possa fazer efeito durante mais tempo, por exemplo, de 10 em 10 anos, né, de 5 em 5 anos, por isso que ele é
feito basicamente, né, nessa forma, ele sofre essa transformação. O que é essa vacina? Uma nota, né, sobre a vacina. Deve ser constituída, adicionando-se todo o conteúdo do componente líquido, né, que é a DTP, ao frasco contendo o componente liofilizado, né, a Haemophilus influenza do tipo V, né? Para facilitar a identificação do produto, será utilizado a denominação tetravalente, que é a vacina que a gente toma, né? A tetravalente, né? Que ele contém esse 4 tipos de vírus. Ele vai combater esses 4 tipos de doença. Então, basicamente, a vacina é constituída através disso, né? Ela é produzida através disso. Então, a vacinação combinada, né, que é da tetravalente, a idade para a vacinação, né, a partir de 2 meses, né, a idade mínima é de 6 semanas. A vacina DTP pode ser aplicada até 6 anos, 11 meses e 29 dias, antes da criança completar 7 anos. Então, essa é a regra. Então, se a criança tiver com 6 anos, 11 meses e 29 dias, eu posso administrar essa vacina. Se ele completou, né, os 7 anos, né, aí ele já não pode ser vacinado mais. Então, a regra a gente tem que cumprir à risca ao pé da letra. Doses e intervalos. Para a vacinação básica, 3 doses com intervalos de 2 meses, mínimo de 4 semanas. Então, a vacinação ela é equivalente a 3 doses, né? Com um intervalo de 2 meses cada uma. Então, essa é a regra do PNI para me administrar essa vacina. Tem que tomar esse cuidado à risca. Então, aqui a gente entra, né, nas doses de reforço. Né? Para a vacinação da DTP, são necessárias, né, essas doses de reforço. O primeiro reforço, né, vai de 6 a 12 meses após o término da vacinação básica, ou seja, eu vacinei essa criança a primeira dose, né, da DTP, eu conto esse intervalo de 6 e 12 meses, né, após a vacinação básica. O reforço pode ser administrado em qualquer idade, observando-se o intervalo mínimo de 6 meses após a última dose da vacinação básica. Ou seja, dei a primeira dose, conto 6 meses e dou a segunda dose, né, para completar os 12. Então, primeira dose, depois 6 meses e depois que a criança completou 1 ano de idade, 1 ano, né, após a vacina. Então, a gente respeitando esse intervalo, a gente vai conseguir imunizar esse RN corretamente. Então, lembrando, vacinei, conto 6 meses, vacinei, conto mais 6 meses. Então, o intervalo é de 0, depois 6 meses e 12 meses, né? Completando 1 ano. Então, doses de reforço. Se o esquema básico não foi iniciado ou completado até a idade de 6 anos, né, 11 meses e 29 dias, as doses necessárias serão aplicadas com a vacina dupla tipo adulto, né, a DT, né, daí será só a difteria e tétano, em lugar, né, da vacina tríplice, que é a DTP. Aí, né, ao invés de eu fazer todo aquele esquema, né, 0, 6 e 12, eu vou iniciar, né, o esquema da dupla adulto. Daí ele não vai tomar mais a quádruple viral. Segundo reforço, uma dose entre 4 e 6 anos de idade. Então, o segundo reforço, né, é uma dose entre 4 e 6 anos de idade, que é a que a criança vai tomar para completar, né, a segunda dose. No caso a criança esteja com 4 anos ou mais e não tenha recebido o primeiro reforço, não é necessário administrar 2 reforços, mas apenas um na ocasião do atendimento, seguindo-se o esquema de uma dose da dupla tipo adulto, ADT, a cada 10 anos. Então aí ele vai tomar a cada 10 anos. Eu administro ADT, né? E conto 10 anos e administro de novo, que é o reforço.
ao invés de ser de 0, 6 e 12 meses, esse esquema vacinal vai mudar aí. Daí a cada 10 anos eu administro uma dose e depois de 10 anos eu administro outra dose. Então, basicamente, a diferença é essa, né? Entre uma e outra, né? Que ela não tem o reforço nesse intervalo de 6 meses e 12 meses. Né? Ela tem o intervalo de 10 anos, daí a diferença é essa entre as vacinas que a gente vai administrar nesse paciente. Difteria. Havendo contato com caso suspeito de difteria e a criança pode, conforme norma específica, receber imediatamente uma dose de reforço da vacina tríplice viral, né, que é a DTP, ou dupla tipo infantil, a DT, até os 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou a dupla tipo adulto, DT, né, a partir dos 7 anos, no caso de doentes com difteria, verificar a norma específica para a vacinação após a alta. Então aí a gente abre uma exceção, né, caso esse paciente tenha entrado em contato então com o paciente suspeito ou confirmado da doença, e a gente administra esse reforço, né, conforme o PNI é, especifica para a gente, né, na norma técnica. Então a gente vai administrar essa vacina conforme o especificado pelo PNI. Ferimentos. Sempre que houver ferimento suspeito, levar em conta as instruções indicadas no item relativo à profilaxia do tétano após o ferimento. Então a gente sempre fala, pacientes que teve ferimento corticontuso profundo, seja ele com prego, maquita, né? A gente vê muitos esses pacientes, esses adultos que têm contato com serraria, então eles têm cortes grandes, ou até mesmo um acidente automobilístico. A gente sempre pergunta, né, se a vacina de tétano está em dia. Se não tiver, a gente sempre orienta a tomar, né, o reforço ou tomar a dose profilática, né, para evitar que esse paciente adquira a doença. Então, é importante a gente ter isso em mente também, da importância dessa vacina. A via de aplicação, então, é intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa ou na região glútea. Então, até 2 anos é vasto lateral da coxa, passou de 2 anos, então, é região glútea. Né? A gente faz lá o controle, então a gente vê o sinal da cruz imaginário, limita-se um pouco para a direita e administra então essa vacina. Em crianças acima de 2 anos, então, pode ser usado na região do deltoide. Também tem essa opção, então a gente faz ou no vasto lateral da coxa, e crianças acima de 2 anos, o deltoide. Então, quando ele vai tomar mais de uma vacina, que geralmente a criança acima de 2 anos, ele tem lá o calendário ele tem várias vacinas, então eu posso administrar exclusivamente essa vacina no deltoide, vasto lateral da coxa e no glúteo, né? A gente fica essas 3 opções. Então, em adulto a gente vai aplicar não no deltoide. Então, a criança a gente ainda pode administrar no glúteo, mas em adulto ou é no deltoide ou é no vasto lateral da coxa, tá? Também a gente tem essa opção nos adultos. Mas o que a gente vê muito, né, eles administrarem é no deltoide. As contraindicações, né? Por que eu não vou administrar? O que pode acontecer para mim não administrar essa vacina? Para a vacina, né, a RIB, a ocorrência da reação anafilática após aplicação de dose anterior. Então, eu administrei essa vacina, o paciente apresentou crise de anafilática, né? Aquelas crises alérgicas. Eu não vou administrar uma nova dose. Então, sempre é importante a gente saber perguntar para o paciente se ele apresentou alguma reação. A gente está atento se ele apresentou alguma reação. A vacina tríplice, né, a DTP, não deve ser utilizada em crianças com quadros neurológicos, né, em atividades e naquelas que tenha apresentado após a sua aplicação qualquer das seguintes manifestações, né? A primeira, crise convulsiva, né, nas primeiras 72 horas após a aplicação da vacina. Se ele apresentou, né, esse efeito colateral,
né, a gente não administra. Então, a gente tem que ficar atento para ver se esse paciente não apresentou crise convulsiva, então, nas primeiras 72 horas após a aplicação da vacina. Episódio hipotônico, hiporresponsivo, nas primeiras 48 horas, né, após a aplicação da vacina. O que é hipotônico? Aquele paciente que vai estar sonolento, né, demora para responder, ele enrola um pouquinho a voz, né? É aquela criança que realmente está muito sonolenta, né? A gente fala de hipotonia hiporresponsivo. Então, se ele apresentar esse quadro, a gente interrompe, então a gente não administra uma segunda dose. Encefalopatia, né? 7 dias após a aplicação da vacina. O que é o encefalopatia? Também a gente conhece coma hepático, né? É uma perturbação pela qual a função cerebral se deteriora devido a altas quantidades de substância tóxica presente no sangue. Então, a forma grave dela é o mau funcionamento do cérebro. Então, essa criança vai ficar apática, né? Ela não vai responder direito, ela vai ter dificuldade de resposta, ela vai ficar muito sonolenta. Então, basicamente, ela é o que vai perturbar, né, a função motora do cérebro, né? Vai coisar o mau funcionamento do cérebro. Reação anafilática, né, que é aquelas reação alérgica grave. Pode ser quadros de aquelas petequias no corpo, seguido de erupção cutânea, né, crises de oxigênio, ele vai estar com quadros graves de dispneia, né, falta de ar, pode apresentar cianose de extremidade, ponta do nariz, lábios, né, cianose de face. Então, são essas crises graves de anafilia, né, de anafiláticas. Nas situações 1 e 2, utilizar a vacina tríplice com o componente pertussis acelular, né, ADTPA. Na situação 3, né, a criança com doenças neurológicas em atividade, utilizar a vacina dupla tipo infantil ADT, né, a difteria e tétano só. Nos casos de reações anafiláticas, é contraindicado a utilização de todos os componentes da vacina associados ao evento. Nas situações de anafilaxia, após a aplicação da vacina DTP, sob a forma da vacina tetravalente ou isolada, também se contraindica a vacina DTPA, né? DTPA. Então, em quadros graves da anafilia, né, eu não posso administrar nenhum tipo delas. Então, na situação 1 e 2, eu posso alternar entre as vacinas, né? Mas no caso da crises anafiláticas, eu não posso administrar nenhum tipo dela, porque eu não sei qual o componente, qual é a vacina, qual é o vírus em si, né, que vai provocar essa anafilaxia, né, nesse paciente. Então, se contraindica. Então, de forma isolada também, eu não posso administrar nenhuma delas. Nas crianças com história pessoal e familiar de convulsões e nas que tenham apresentado febre maior que 39,5 graus, ou choro intenso ou incontrolável após dose anterior da vacina tríplice, a DTP ou a DTPA, recomenda-se a administração de antitérmico analgésico no momento da vacinação e com intervalos regulares nas 24 e 48 horas seguintes à administração. Então, ele pode apresentar febre, essa criança pode estar agitada, chorosa, então eu vou administrar esse antitérmico e analgésico, porque sucessivamente, se for um RN ou uma criança até 1 ano, ele não vai saber dizer para mim que ele está com dor. Então, eu se faço essa analgesia, então com intervalos entre 24 horas e 48 horas. Né? E faço esse controle rigoroso para que essa criança não fique muito irritada,
ou apresente algum efeito colateral mais grave. Embora a vacina tríplice, né, a DTP, possa ser utilizada em crianças com história pessoal de convulsão ou em crianças com doenças neurológicas estabilizada, dá-se a preferência à vacina DTPA. Então, ao invés de eu administrar essa DTP, eu vou dar preferência para DTPA, né, que é o indicado para as crianças com crises neurológicas, né, estabilizada, né, que apresenta, tem crise convulsiva consequente, né, não é somente por causa da vacina, né, são crianças com quadros neurológicos estabilizados. A conservação da vacina em geladeira entre 2 e 8 graus positivos, então tem que tomar esse devido cuidado na armazenação dessa vacina. Os frascos multidoses da vacina tetravalente, após o preparo da solução, poderão ser utilizados por 5 dias. Então, eu posso preparar essa vacina na segunda, né, e desprezá-la sucessivamente na sexta-feira após o expediente. Desde que mantido em temperatura adequada entre 2 e 8 graus e adotados cuidados que evite a contaminação. Após esse período, a vacina diluída e não utilizada deve ser desprezada. Então, após o quinto dia útil, né, eu vou desprezar essa vacina, porque ela não é mais eficaz, né? Ela pode causar um efeito colateral grave nos pacientes se eu insistir em administrar. Os frascos multidoses da vacina, DTP, utilizados para os reforços, uma vez abertos, podem ser utilizados até o final do prazo de validade da vacina, desde que mantido em temperatura adequada, entre 2 e 8 graus, e adotados cuidados que evite sua contaminação. Então, diferente da tetravalente, que eu posso utilizar por 5 dias, a DTP eu posso utilizá-la até a sua data de validade, desde que mantido então em temperatura de 2 e 8 graus. A fim de evitar a manutenção de frascos abertos por longos períodos, a Divisão de Imunização, né, o CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica, recomenda que os frascos multidoses abertos e não utilizados até 4 semanas sejam desprezados. Para isso, é imprescindível anotar o frasco, a data de abertura. Então, eu vou colocar, por exemplo, eu vou abrir o frasco hoje, eu vou colocar a data de hoje, o horário de hoje. Então, para o horário que eu abri e a data de hoje. Então, por exemplo, abri na segunda-feira, dia 23 de novembro, né, às 14 horas. Então, esses dados vai ter que estar na etiqueta desse frasco. Então é isso, né? Foi utilizado da página 9 e 10, né, as referências bibliográficas. Dúvidas, estou à disposição, pode me chamar, né? Ah, eu não entendi uma parte que foi explicado, eu explico novamente, né? Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de dúvidas, tá? Boa aula a todos e até a próxima.